Olá, eu sou Mariane Mariano. Olá, eu sou Flávia Tavares e você está assistindo o Encontre-se, um podcast de duas amigas médicas que descobriram que a vida pode ser mais saborosa quando aprendemos a temperá-la com cuidado e amor. Junte-se a nós enquanto exploramos temas de saúde, bem-estar e muito mais. A vida é uma receita em constante evolução e estamos aqui para torná-la ainda mais saborosa. Vamos nessa? Vamos nessa! E aí, Mari? Ai, meu Deus, vamos falar hoje sobre algo que é muito real. Estarmos inflamadas, falar sobre inflamação, o que é um corpo inflamado, por que tá tão em alta isso, né? Sim. Em falar sobre assim, por que as pessoas estão inflamadas, né? E ao mesmo tempo que é importante, porque de fato a inflamação é uma realidade, a gente sabe que esse termo às vezes é mal utilizado, né, Mari? Porque tem, é como em tudo, né, na vida, que às vezes não é nem por má fé, né, mas por termos que entram assim na mente coletiva, né, no inconsciente coletivo, e a pessoa acha que eu preciso resolver a minha inflamação, que eu vou resolver a minha vida, né? E não é bem por aí. É claro que a gente sabe que uma inflamação de baixo grau, né, aquele processo inflamatório crônico de baixo grau traz muitos malefícios para a saúde. Isso. Mas que a inflamação também é algo positivo em muitos momentos da nossa vida, né, Mari? Sim, eu penso que assim, às vezes as pessoas querem, para fugir do problema, Sim. criar nomes diferentes. Perfeito. Então, é isso assim, aí. eu preciso mudar o nome, porque aí é como se aquilo que eu tinha que resolver, se eu mudo o nome, de repente eu tenho uma nova chance, assim, Isso, e e vou vou achar uma jogando para pílula depois, mágica, e vou né? mudando para depois, vou deixando para depois. Sim. Então, a gente precisa olhar e falar assim: existia pessoas inflamadas? Gente, claro. Só que Sim. antigamente as pessoas estavam inflamadas e aquelas relacionadas às doenças que geravam substâncias inflamatórias Sim. mesmo, e a gente deixava esse termo restrito para isso. Perfeito. Ou é isso então mesmo. de forma da defesa do organismo, né? Sim. Que a inflamação é benéfica. Sim, é um processo de regulação, Isso. de defesa, de fato, né? Então, assim, quando a gente corta alguma coisa, a gente precisa recrutar células inflamatórias para resolver aquele corte. Sim. Porque se cortou, eu preciso reparar tecido, eu preciso de evitar que venham micro-organismos ali que prolifere. Sim. Então, o corpo fala assim, ó, cortisol aumenta, porque eu preciso mais células ali naquele local para resolver aquilo ali. Isso é uma inflamação. Isso né? mesmo. Assim como você se proteger de um antígeno, de algum agente externo que Isso. traz doença, uma infecção, Uhum. né? É o sistema imunológico montando aquele campo de batalha com seu exército, soldados, que são as células, né, do sistema imune inflamatórios, que vão entrar em ação para Isso. combater aquela infecção, Isso. né? E não deixar o vírus ou a bactéria tomar conta do corpo e Isso. destruir. Então, assim, o processo inflamatório, ele tem o seu papel. Uhum. O sistema imunológico está aí para auxiliar o organismo contra agentes externos que podem causar um trauma, um corte, enfim, ou uma infecção. E também, inclusive, nós precisamos do processo inflamatório para alguns ganhos, Lógico. né? Por exemplo, a massa muscular, ela é criada, ela aumenta, o músculo aumenta, mediante uma resposta a um trauma, que o Isso. exercício físico é um trauma. E até a pele, né? A O colágeno, pele, o colágeno. você agride para que gere uma inflamação, para que você produza mais fibras, colágeno. colágenos, elastina, tarará e tudo mais, para aquilo ficar melhor, Sim, né? então na verdade é um balanço, né? Isso. O grande problema está no equilíbrio. Isso. Porque a inflamação, ela vem, protege, ela tem o seu papel a se resolver ali, e quando ela passa desse ponto, então quando um agente fica mais tempo no teu corpo e ela passa desse ponto, aí ela começa a ser deletéria. É isso mesmo. Aí ela começa, ao invés de trazer benefícios, ela fica atordoada, as Isso células mesmo. ali.
Porque aquele estímulo persistiu, você não resolveu, e aí aquelas células bagunçadas que não sabem mais o que fazer, elas começam a agredir o próprio corpo. O próprio corpo. Então, a gente já vai partir da premissa que nós vamos falar dessa inflamação maléfica. Isso. O processo inflamatório crônico de baixo grau. Isso. Aquilo que fica ali minando, né? Minando, Minando o seu organismo. E que muitas vezes é silencioso. Com certeza. Né? Muitas vezes é silencioso. Você nem sabe. Fala assim, você tá inflamada? Né? Fala, pode ser que sim. Como que a gente vai saber isso? Às vezes, numa simples conversa, a gente sabe mais ou menos. Se o sono tá ruim, se a alimentação tá totalmente desequilibrada, se o seu nível de estresse tá muito ruim. alto. Isso tudo já vai estar desregulando o teu corpo. Possivelmente, você vai ter um nível de inflamação de baixo grau. E também, então, você já deu algumas deixas, Mari, do que causa um processo inflamatório crônico de baixo grau. Sim. Né? Relacionados, como a gente, olha como é interessante, com os nossos hábitos de vida. Isso aí. Né? Você falou de uma alimentação ruim, né? De um sono ruim, da inatividade física, do sedentarismo, do estresse, porque tudo isso gera citocinas inflamatórias no nosso corpo, que se não forem balanceadas com algo bom, elas começam a trazer alguns malefícios e sintomas, né? E voltando, assim, nesse comecinho que a gente falou, né? Por que as pessoas têm falado mais nisso? Porque elas tentam mudar o nome das coisas para fugir e porque também, de fato, a gente vive uma epidemia de desbalanço. Uma epidemia de desequilíbrio, né? Então, tanto a alimentação, sim, alimentos ultraprocessados, alimentos que não são alimentos, né? Sim. Que são feitos, vêm com a ideia de nutrir, mas que não nutrem. Não nutrem, com né? certeza. De fato, não nutre. E isso tudo você tá colocando dentro do teu corpo, coisas que estão tentando enganar, seu corpo vai lá tentando proteger, de repente não tem nada daquilo e começa a gerar uma coisa ruim. É verdade, Mari. Né? E assim, falando já então dos alimentos que causam esse... Primeiro, antes de falar ou vamos falar primeiro das causas, depois dos sintomas? O que você acha? Ou primeiro os sintomas e depois as causas? Vamos falar dos sintomas, Vamos falar então dos sintomas? Sim. Então, quais seriam os sintomas, assim, que você acha que demonstram que a pessoa pode estar inflamada? Cansaço excessivo. É normal, e isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque o normal, gente, é que a gente termine o dia cansada. Claro. Um cansaço, por quê? Porque você deu tudo de si naquele dia, você teve várias demandas, né? Sejam físicas, sejam mentais. É normal que você encerre o dia tendo trabalhado. Sim. Então, você vai sentir um cansaço, mas um cansaço que é normal. As pessoas têm que entender e voltar para a vida normal. Uma vida de que você tem que descansar, tanto é que seu corpo precisa dormir e descansar. Então, você vai estar um pouquinho cansada. Sim. As pessoas não querem nem ficar cansadas. É todo mundo máquina, É todo né? mundo um robô, né? É. As pessoas não se deixam ficar cansadas. Sim. Gente, é normal que você esteja cansada no final do Claro. dia. Você trabalhou, você respirou, você andou, você pensou, você ensinou alguém, você, né, teve que decidir, tomar uma decisão importante. Isso tudo gasta energia. Claro, verdade, com né? certeza. E então, quando esse cansaço passa do ponto e começa a atrapalhar na resolução da sua vida, Sim. no seu raciocínio, na sua atenção, no seu foco. Então, você vive irritada, você vive ou ansiosa demais, e você não tá conseguindo sair disso. Aquilo que você costumava fazer rotineiramente, você já não consegue mais fazer. Aquilo a tua vida mudou. Sim. Isso começa a atrapalhar no teu relacionamento pessoal, no que você tem na tua casa, no seu relacionamento profissional. Peraí, acende uma luz. Sim, algo de estranho está Algo de estranho está estranho, vamos atrás de investigar esse cansaço, Sim. né? Outra coisa muito comum, retenção de líquido, Sim. né? Isso eu sinto. Retenção de líquido, porque aí você às vezes tá comendo mal, né? Às vezes não, tem gente, claro, que vai fazer compulsão alimentar, vai fazer um comer alterado, come muita besteira, e aí de fato tem isso aí. Mas tem gente que até nem come muito. Sim. Né? E aí entra em duas chaves. Não se nutre adequadamente, então tá faltando nutriente, tá? Para uma célula hoje que trabalha muito mais do que antigamente, falando nas mulheres, então mais ainda. É verdade. Nós arrumamos mais afazeres e funções para cumprir. Então a nossa célula tá funcionando, ela vai precisar de mais nutriente, mais coisa para recarregar ela para ela conseguir resolver. E aí você começa a gerar uma inflamação porque ele não tá dando conta. Uma célula que trabalha subnutrida, né, sem o nutriente, excesso de estímulo,
E aí ela começa a funcionar de maneira errada e gera inflamação para informar. Ó, eu costumo dizer assim que o nosso corpo dá sinais. Sinalizador. A inflamação é um sinalizador. É um sinalizador. Ele dá sinais. Você começa a ter mancha na pele. Você começa a ter alergia. Você começa a ter dor de cabeça, né? A pele já começa a alterar, fica ruim, acne. O cabelo começa a cair. Às vezes vem com coisas sutis. Sim. Né? Com certeza. Você começa a ficar mais doente do que o normal. Umas coisas sutis, assim, você fala, gente, peraí, meu corpo tá... Tem alguma coisa alterada, Isso, né? Ele tá funcionando, tentando funcionar de uma forma, mas ele não deve tá legal. E se a pessoa começar a fazer uma autoanálise sincera e essa percepção de si, ela começa a notar. Né? Tipo, realmente, meu organismo não tá funcionando direito. Tem alguma coisa fora de ordem aqui, né? E você falando, então, da retenção hídrica, vem também o ganho de peso, né? Vem, claro que vem. O ganho de peso tem muita relação com o processo inflamatório, E vem né? com muitas coisas que a gente até se questiona, o que eu faço para aumentar o meu metabolismo? Então, pensa que o seu corpo tá, às vezes, não nutrido da melhor forma, vivendo com uma demanda alta, essa célula tem que dar conta disso. Aí ela começa a produzir substâncias inflamatórias para sinalizar que ela não tá bem, que ela tá precisando de algo, e aí ela começa a reter sódio, né? E vai indo e água, e vai para tentar te mostrar tudo isso, e você não acorda. Até perdi o que eu ia falar na sequência que você falou do ganho de peso. Do ganho de peso. Aí, o que acontece? Por que o seu metabolismo, você não consegue emagrecer? Porque aí, você tem essa substância inflamatória, esse problemão pro teu corpo resolver, e o metabolismo todo vai estar focado em resolver este problema. Porque isso é mais vital do que emagrecer. Sim. Aí o metabolismo parece que você não sai do lugar. Em stand-by. Porque assim, você tem que ensinar o seu corpo a emagrecer. Sim. Como ele deve funcionar para emagrecer. E aí, se ele tem esse problema para resolver, ele não vai emagrecer. Ele não vai queimar caloria. Então, nesse momento, muitos pacientes que vêm inflamados, que a gente consegue notar, né, Mari? Sim. E eles falam, eu tô fazendo já dieta, exercício, eu não emagreço. Aí só o estresse e a ansiedade tá fazendo crossfit. Bloqueiam mais ainda, né? Aí eu tô fazendo crossfit, mas você tá... O crossfit para uma célula que não tá nutrida. Que tá desidratada, que tá sem o que precisa, você não come adequadamente, você não dorme adequadamente, aí você faz crossfit, ou seja, você exauriu mais ainda, retém mais líquido e não emagrece. Não emagrece. E não emagrece. E aí o teu cérebro entende que como você tá comendo mal e errado, ele ainda te dá fome pra você comer o certo. E aí você vai lá e continua comendo o errado. Aí você começa a engordar. Ao invés de emagrecer. E aí as pessoas falam, meu metabolismo tá lento. Sim, eu entendo. Eu entendo. Mas o problema não é, assim, calma. Vamos o exercício pra isso, vamos colocar cada coisa no seu lugar. No seu lugar. Né? Por isso que emagrecer também não é uma conta que fecha 2 mais 2 igual a 4, não né? Não tem muitas coisas envolvidas. É isso aí. Né? A gente fala, tem muito assim, como que faz para emagrecer? É déficit calórico. Ok, você tem que comer menos do que você gasta. Mas para um corpo bagunçado, não é isso. Não vai ser só isso. Que é o que a gente tá vendo hoje em dia. Sim. Na gente. Né? Mulheres com mais de 40, a gente assim... Calma, não é bem por aí. Não é bem por Tanto aí. é que chega muita gente que fala assim, em conversas, não precisa ser nem em consultório, que fala, mas eu fui na nutricionista e ela me mandou comer. Né? É muito comum isso. Por quê? Porque você tá comendo errado. Totalmente errado, e por isso que seu metabolismo realmente não funciona. Não está funcionando. Não funciona. Então a gente já falou, Mari, alterações na pele, alteração no cabelo, retenção hídrica, não perder peso ou ganhar peso, a fadiga, alteração do sono, humor. Todos podem ser sintomas de inflamação. E outra coisa que eu também acho muito interessante da gente destacar é a alteração do hábito intestinal. Meu Deus. Né? Nossa. Como a gente também vive uma epidemia de constipados ou pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, né? Que tem constipação que alterna com diarreia, que tem dor abdominal, que não digere bem o alimento, e que tem azia, e que tem refluxo. Gente, como é comum. Comum, assim, porque eu acho demais. que é bem isso, é um conjunto, né? E aí começa, já vem pra minha parte da reumática. Dores,
dores generalizadas e aquela sensação de artralgia, dói as articulações, dói o músculo, pode ter dor na coluna, cefaleia, dor de cabeça. Então, assim, de fato, o que a gente pode dizer é que um organismo, um corpo com um processo inflamatório de baixo grau, crônico, ele é um corpo que parece que tá pedindo ajuda. É isso aí, né? ele tá gritando. Sofrendo, tá gritando ajuda, Ele né? tá gritando. Justamente. E às vezes você vai precisar agir em vários pontos. Vários pontos, Porque agora, regular vários órgãos. Isso. E agora a gente falando das causas desse processo inflamatório crônico de baixo grau, aí entra. Aí outra coisa. Não, vamos falar primeiro disso. As causas, aí a gente consegue ver aonde a gente vai ter que agir. Alimentação inadequada, então você já falou. Do nutrir errado o corpo, né? Hoje eu vejo, assim, uma epidemia de alimentos, entre aspas, muitas aspas, saudáveis, que a pessoa se entope, né? Assim, é uma aversão de comer. Então, assim, não come arroz e feijão. Não, tipo assim, gente. hoje, quando a gente fala que a gente come arroz e feijão, parece que você tá fazendo, assim, um pecado, né? Um crime, né? Que precisa ser julgado. Meu Deus! Né? Porque a pessoa fica tão nesse negócio de não come carboidrato, não pode comer muito carboidrato, low carb, dieta low carb. Aí a pessoa não come arroz, não come feijão, porque ela só pode comer proteína e salada, mas aí ela come barrinha de proteína, à tarde, de manhã, no café da manhã. E assim, se a gente pensar numa barrinha de proteína, a gente tá pensando num alimento que é, assim, uma escolha para um momento de emergência. É isso aí. Nem fruta mais as pessoas comem. Não, fruta é uma aversão total à fruta. Meu Deus, não posso comer fruta, porque a fruta faz isso, porque a fruta... Eu falo, gente, desde quando? Aí se entope de barrinha de proteína que tem a proteína que geralmente é a proteína do leite, né? Um whey protein. Só que aí tem um chocolate que é sem açúcar, que não sei o que lá. O tanto de aditivo químico. Aí a pessoa se entope de adoçante, de Coca Zero, de barrinha de proteína, de alimentos diet e de não sei o quê. E assim, o que ela comeu de comida de verdade no dia? Nada. Vamos voltar pro normal, gente. Sem inventar moda, né? Sem inventar moda. Vamos voltar pro normal. A gente até, vamos falar de dieta anti-inflamatória, alimentos. Tá bom. Desde que você entenda que quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, a gente tá falando de dieta saudável. De comer comida normal, a comida de verdade, Sim, né? Até uma época ficou assim, né, famoso aquele termo paleolítico, né, comida paleo. Sim, Mas o que era aquilo? Comida. Comida, não tenham medo de comer. De comer. Eu falo, até o pãozinho, gente, na quantidade certa, certinho, não tem problema Eu você acho que, assim, comer. tem muita loucura, muito terrorismo, né? E aí isso vai inflamando mais as pessoas, porque o processo, a saúde mental também influencia muito a liberação de neurotransmissores com processo E inflamatório. a própria ingesta desses aditivos, dessas coisas, ao longo prazo, isso muda a genética das Com células, certeza. né? O funcionamento daquelas células. Por isso que a gente vê pessoas com câncer mais jovem, pessoas com doenças surgindo antes do tempo, que não tem nem história familiar, né? O lance da epigenética tá vindo por causa disso. É verdade. A gente precisa retornar pro normal, pro básico. Antigamente a inflamação vinha das doenças em si, né? As autoimunes, o diabetes, né? A própria hipertensão arterial, essas coisas, dislipidemias, alterações de colesterol e tudo mais que tinha muito relacionado com a genética. Mas hoje a gente vê, eu acho que mais essas doenças sendo provocadas por um estilo de vida muito ruim do que elas em si. Né? É verdade, com certeza. Própria. Então, existe, assim, dentre as causas, eu acho que quando a gente vai analisar primeiro, antes da gente falar o que ela tem na parte biológica, porque vai estar tudo alterado também, possivelmente. Mas tem que ver como você está vivendo. Sim. Parte daí, né? Então, assim, como é que tá o sono? Como que é a tua rotina? Você tem uma rotina alimentar? Gente, isso é uma pergunta que eu falo que as pessoas falam, não. Tem dia que eu como, tem dia que eu não como, tem dia que eu bebo, tem dia que eu não bebo, tem dia que eu como só à noite, tem dia que eu como só de manhã. Sim. Assim. É uma aversão à rotina, né? Não só alimentar, né? As pessoas estão sendo levadas
estão se deixando levar por isso. E o que a gente vê, que a gente acha que a rotina nos prende. É. Mas, na verdade, a rotina te dá a liberdade de saber para onde você está indo. Né? Quem não tem rotina, na verdade, está mais escravo. Porque ele está escravo ainda do acaso. Né? Vai para um lado, vai para o outro. E não a sabe nem pra onde tá imprevisibilidade, indo. né? Sim, Você gera ansiedade. com certeza. Só de você não ter a rotina, você já fica um pouquinho mais pouquinho mais ansiosa. ansioso, com certeza, Né? sem Então, dúvida. o princípio está de tudo, antes de parte biológica em si ali, de doenças, né? Está em como você está vivendo, como é o seu dia. Como funciona o seu dia inteiro, desde sono, na hora que você acorda, o que você faz logo que você acorda, os hábitos, tudo isso. Depois que você vê isso, ali você já vai achar um monte de coisa alterada que já vai te desinflamar. Sim. Medidas comportamentais que vão te desinflamar. Não, gente, é incrível isso. É incrível. Simples. É voltar. E às duas vezes, casas, voltar né? 2 casas e colocar, às vezes, no papel, assim, só da pessoa Sim. falar, não, eu tomo meu café. O que é meu café da manhã mesmo? Todos os dias. Ai, o que eu como todos os dias? Nossa, que horas que eu bebo água? Que horas que eu Sim. faço isso? E coloca, fala, gente, mas realmente tem um monte de coisa que dá pra eu melhorar. Sim. Que eu fui me deixando levar e tá tudo alterado, né? Sim. E aí a gente vai pra parte biológica. Porque isso aí vai levar a pré-diabetes. Sim. Isso vai doença ter cardiovascular, tudo. E aí tem como, As claro. doenças autoimunes. Isso. Aí você vai usar as medicações como um auxílio para já reduzir essa inflamação. E conforme você vai reduzindo essa inflamação corporal, a tua mente também desinflama. Sim. Porque esses mediadores inflamatórios que estão aqui estão lá no hipotálamo. Sim, fazendo uma bagunça. Uma bagunça. Também Então, mental. a gente vai começando pelo que é mais fácil. Claro. Então, a gente usa o remédio, que é a nossa ferramenta, que tá aí para isso, para ser usado como ferramenta mesmo. Ó, eu vou usar isso aqui, mas o que tá errado tá aqui, que a gente precisa consertar depois. Então a gente vem com remédio, vai consertando aqui, ali, que vai melhorando teu cérebro, teu hábito também. Ali na segunda etapa. E um grande lance que é, se a gente achar que tá bom e for levando, a gente precisa de um médico mesmo, sabia? A gente precisa de um nutricionista, a gente precisa do educador físico, a gente precisa seguir alguém que nos estimule a ser melhor sempre, ou ter algo, porque senão a gente vai indo pro lado errado, né? Sim, é muito fácil, né? A vida corre. São muitas demandas, então a gente vai achando subterfúgios para entrar no automático para ficar mais fácil viver. Só que isso vai tendo uma conta que vai chegar um momento. Vai. Né? Em algum momento vai chegar. Então, assim, a gente vê muito isso em mulheres e homens que começam a chegar nos 40. É claro que é porque o metabolismo já não é mais o mesmo. Sim. A gente já não dá conta de lidar com esses ataques que a gente faz para nossa saúde física e mental, né? A gente que é médica, a gente deu muito plantão e parece que hoje jamais eu aguentaria a rotina de plantões, de dormir mal e comer qualquer coisa, aquela loucura. Mas você, mais jovem, você até certo ponto tem uma tolerância maior. O corpo aguenta, né? Aguenta, mas depois ele já vai começando a dar gritos. E até uma pessoa jovem, eu canso de atender pacientes jovens que ou são profissionais da saúde, ou têm uma vida extremamente estressante, com muitas demandas, e que são jovens. E que já têm doenças de pessoas que antigamente nós acharíamos que eram de pessoas mais velhas. Isso aí. Hipertensas, diabéticas, dislipidêmicas, obesas, e que estão dormindo mal, enfim. O que eu vejo de mulheres entrando na menopausa com 40 anos. Sim, hoje é cada vez mais comum, E eu falo assim que é como se o organismo delas estivesse tão envelhecido e gasto que o organismo já tem 50. Mas elas ainda cronologicamente estão com 40. Mas eles foram tão utilizados, que eles já estão lá na frente. É verdade. E aí eu recuo. Que a gente precisa falar, não, peraí, vamos ver se a gente recupera, vamos ver se isso aqui tem jeito, volta para a normalidade, porque às vezes o ovário, falando especificamente nisso, entrou em choque. Sim, e assim, Mari, não é assim, sem falsa modéstia. Por isso que vocês precisam procurar profissionais de saúde que tenham essa visão integrativa. E quando a gente fala uma visão integrativa, uma visão integral da medicina, é isso. É isso. Que você falou agora e que me chamou muito a atenção. A gente vê isso muito dividido. Os médicos tradicionais, que são os que passam remédio. E os médicos que não são os tradicionais, são os integrativos, que são os médicos que só tratam a parte da qualidade de vida.
entre aspas, né? Porque a gente também sabe que eles não fazem só isso. Mas assim, sem falsa modéstia, é o que você falou. Tem a hora do remédio. Tem. Eu que trato doença autoimune grave, artrite reumatoide, eu sei que eu não vou ficar tratando muitos pacientes com dieta, alimentação, num primeiro momento. Eu vou ter que dar corticoide, vou ter que dar imunobiológico, vou ter que dar imunossupressor. Só que se eu ficar só ali também... Não dá. Do mesmo jeito chega um paciente obeso. Eu não vou passar remédio porque... Não, tem hora que é assim, meu filho, você precisa de um medicamento para te ajudar. Não estamos nem falando de diabetes, estou falando de obesidade. Meu Deus! Você precisa tomar um remédio sim para te ajudar. Só que se você ficar só no remédio, isso não vai dar certo a longo prazo. Do mesmo jeito, paciente com artrite, com espondilite, vai ficar só na medicação no começo, ok. Mas se ele se manter só ali e não mudar... Nem a medicação passa a fazer efeito mais. Não faz, é impressionante. Então, assim, a gente tem que ter a mão dada nas duas coisas. Tem que ter. A medicação tá ali para nos ajudar e a gente tem anos de estudo para saber prescrever qual a medicação, em qual paciente, por quanto tempo, vai manter, não vai, não. Só que a gente também tem que ter esse olhar e assim, não é só assim virar pro paciente e falar, você tem que fazer dieta, você tem que emagrecer, você tem que fazer exercício, você tem que dormir bem. É trazer essas ferramentas e mostrar para ele que a rotina dele não é legal. É isso aí. Que o dia a dia dele, antes da gente pensar em alimentação, a gente tem que pensar nele, é isso que você falou, é voltar à essência. É voltar à essência. E você falou até de diabetes, e o consenso, a diretriz de diabetes, lá atrás, quando eu me formei, era assim, os 2 primeiros meses, você faz sua mudança de estilo de vida e tarará. Hoje não. Hoje não. Hoje você tem pré-diabetes. Você já tem indicação. Você tem que já começar a medicação. E o lance do comportamento, das mudanças comportamentais, não é só falar assim, muda a alimentação. Sim. Eu vejo muito isso no lance da perda de peso, compulsão alimentar. Porque, às vezes, você tem que investigar assim, tá, que horas que você come? Como é que você come? Me conta, como que foi isso? Então, o dia inteiro, você acordou, fez isso, você associa... O que leva ela a buscar isso? E isso pode ser biológico. Às vezes ela precisa se nutrir melhor aqui para não gerar esse comer. Mas isso pode ser um hábito a ser corrigido. Isso pode ser ansiedade por algum outro problema psicológico que ela tá tendo. E aí você tem que fazer o quê? Negativar esse fator e associar outro fator. Né? Então, isso é o verdadeiro tratamento hoje em dia. Tratar um paciente. Né? Você sair de si e ir dentro da vida dele. Sim, perfeito, né? Mari. Você viver e analisar pontos, o porquê que o biológico pede, o porquê que o mental pede, o porquê que tá o foco na matéria. A gente vai até pro espiritual. Com certeza, senão você não consegue tratar direito. A verdade é que a gente precisa utilizar todos os recursos que o paciente nos dá ali. Sim. Tudo que ele tem. Biológicos, sejam mentais, sejam espirituais, né? Isso aí. De forma que eles precisem caminhar o menos possível junto com a gente. Sim. Você ensina eles a identificar aonde está. E o quanto ele precisar menos de você, agindo sozinho, com autonomia e conseguindo controlar a sua doença. Mais efetivo foi você como primeiro, pessoa que tá ele tratando, fica né? melhor e outro, você tem a oportunidade de ajudar mais gente. Sim. Porque ele não tá preso a você, então você tem como ajudar mais pessoas. Então assim, o mundo melhora. Claro, com certeza. Não é? Né? Com certeza. Vai desinflamar, é isso também. Porque assim, o que a gente vê também muito hoje na realidade a gente... É natural do ser humano a gente procurar mecanismos de ir pela via mais rápida. Sim. Né? Sim. Então, no emagrecer, tomar um remédio, não que não seja indicado, a gente sabe que existe indicação, mas até o uso de hormônios, que a gente hoje vê muito, né? Então, a pessoa tá com fadiga, você precisa de hormônio. Sim. Mulheres, sua testosterona está muito baixa. Não estamos dizendo aqui que não existe indicação. Isso. Existem pessoas, mas isso um bom profissional pode fazer. Isso aí. É não assim, sem olhar todo o contexto. Aí a pessoa tá estressada porque tá passando por um problema no casamento, tá com dificuldade, não come bem, tem uma vida completamente desregrada de sono, e aí você tá com hormônio.
E aí, você acha. E hoje, eu falei sobre isso até em consultório, assim. A paciente começou um tratamento hormonal muito agressivo para a idade, para tudo, e ela estava muito bem. Ela falou assim: doutora, eu tenho que mudar, porque minha outra médica falou que esse tratamento vai aumentar o meu risco da doença reumatológica que eu tenho e tal. E de repente, mas eu tô bem. Eu tô bem. Eu falo assim, mas existem 2 caminhos. Existe o você melhorar rápido de algo e estar muito bem, mas morrer rápido e correr o risco disso. E existe a forma de você aprender a viver bem numa vida normal, que demora um pouquinho mais, Sim, mas que você vai aprendendo a lidar o caminho. sim. Você vai fazer escolha. Você vai escolher como que você quer agir, né? Como que você quer. Às vezes você vai demorar um pouquinho mais e viver sem tanto, né? Assim, tem tanto prazer, sem tanto robô, sem tanto, Uhum. né, estímulo Essa demais, máquina de alta sem tanta performance, né? máquina, mas você vive mais, né? E no fundo vai Sim. viver melhor. Então, assim, para a gente tratar a inflamação, a gente vê então que é complexo. Uhum. Não é às vezes em uma Não consulta que é. você vai conseguir estruturar, porque é É. estruturar a rotina, é estruturar a pessoa A no circunstância dela. biológico, no mental, no Isso espiritual, aí. né? E Aham. assim, mas mesmo sendo difícil, mesmo sendo a gente ver com toda essa dificuldade, Mari, eu acho que tudo começa pela estruturação da rotina. Da rotina. Então, assim, é sono, é exercício físico, dentro das limitações, Isso aí. né, de cada um. O sono, eu acho que, de fato, não é à toa que a gente colocou ele como um segundo degrau da Degrau. vida temperada, porque o primeiro degrau é a vida que transcende, é o Uhum. espiritual. Enquanto o mundo não atinar e não acordar de que a gente não vai ficar aqui para É sempre, isso aí. enquanto as pessoas não conseguirem entender que nós temos uma alma que é eterna e que o corpo vai embora e que a alma vai se manter, as pessoas vão continuar correndo em círculos Isso. atrás do próprio rabo. Elas Mas, vão viver enfim, em conflitos em maiores. conflitos, não tem jeito. Isso uma Aham. hora essa conta chega. Mas então é a oração, o sono, aí a gente precisa ter um exercício físico sim Sim. para desinflamar, e aí a alimentação, Meu né. Deus. Aham. E assim, talvez, Mari, a estratégia que seja legal é você ir colocando para o paciente uma coisa de cada vez. É. Nesse início, às vezes, entrar com a medicação, né, e devagar estruturando uma coisa de cada vez. Às vezes O o sono. início tem que ser assim: toma café da manhã, almoça nesse horário e faz o jantar Uma nesse horário. rotina estruturada de Independente do que alimentação, seja, independente do que do que seja. seja. Se você só fala, às vezes eu falo assim: "Ó, você vai tomar essa medicação para isso e aquilo", e você vai só tomar o café da manhã na hora que você acordar, almoçar nesse horário e jantar nesse Porque às horário. vezes nem isso a Só. pessoa tá fazendo, Exato. né, Mari. E aí você já coloca o corpo para funcionar da maneira como ele deve. Sim, Depois você pensa em o que comer. aí vamos por partes, né. Tem que ser por partes, porque também não adianta pegar esse organismo que tá todo bagunçado e Sim, vai gerar um estresse. sim, vai ser um estresse, Vai com ser um estresse e certeza. aí também a imunidade cair, Sim, a pessoa fica entendeu? Ficar doente. doente. Então não adianta pegar também a bagunça toda e falar: "Pá, vamos todo Sim. consertar", dar um monte de coisa pra pessoa tomar de uma vez só. E dependendo da idade, né, não vamos pegar um organismo de um metabolismo de 60 anos. Sim. Imagina como que você vai tratar um metabolismo de 60 anos com tudo isso? Não tem Não jeito, tem jeito. Então, são mudanças graduais, são Sim, associações de hábitos positivos, e a pessoa, conforme ela vai conseguindo fazer aquilo e ela vai se sentindo melhor, ela vai querendo fazer mais, sim, né. é verdade. Naturalmente ela vai Vai buscando mais, buscando, porque ela porque vai ela te tem desinflamando. sim, ela tem benefícios, né. Gente, a medicação tá aí pra isso também, né. Com certeza, A sem a dúvida, né. Eu suplementação ia tá aí falar pra isso. disso, Mari, eu acho que a suplementação Meu hoje Deus, aham. é de extrema importância, É. inclusive eu acho que o nosso próximo podcast pode ser Isso, sobre vamos. suplementação, Aham. porque a suplementação vem em nosso auxílio, Vem. né, porque de fato com alimentação, hoje em dia, a gente não consegue na verdade nunca, né, e isso é um avanço É, tecnológico, né, é. da gente trazer suplementos que tragam saúde, Isso aí. né, que ajudem nesse processo de desinflamação e de nutrição celular, Aham. Isso né. aí, isso aí. Então, assim, eu acho que um próximo
um próximo episódio, a gente já pode deixar marcado Sim. para vocês esperarem e assistirem, é o de suplementação. Suplementação. Porque tem muita coisa boa hoje em dia que a gente pode implementar e que trazem benefícios. Isso, o lance da suplementação é que fala assim, ah, não, eu vou tomar, essa aqui é a minha suplementação do dia, e posto um prato cheio de legume, verdura e tarará. Às vezes nem todos os dias você consegue manter aquilo, sabe por quê? Porque às vezes você não conseguiu ir comprar no mercado, às vezes você não tinha dinheiro para trazer, sei lá, naquele momento, naquela hora. Às vezes você teve um problema, alguém ficou doente na hora do almoço, você teve que fazer alguma coisa, você não conseguiu almoçar. Então, só dessa rotina de alguns dias você oscilar nisso daí, você já não ingeriu o aporte proteico necessário, você não ingeriu os nutrientes vindos da alimentação que você faz bem e com qualidade. Só, sabe, a vida normal, a vida real de todo mundo, que faz tudo certinho, essa vida normal de todo mundo certinho, hoje está insuficiente de nutrientes. Essa vida de hoje está insuficiente. Entendeu? Então, por isso a suplementação veio. Ah, mas tem indústrias querendo vender um monte de coisa. Claro que tem, mas você também vai saber equilibrar. Claro. Você não vai viver de suplemento. Sim, por isso que o conhecimento é uma chave importantíssima para a gente ter saúde. Isso aí. E por isso que vocês têm que continuar aqui com a gente nesse podcast, porque eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito. Eu aprendo todo dia com a Mari. É um podcast de estabilidade, de vida real, de vida normal, de gente que, isso cabe ser usado, porque isso vai te levar para onde deve ir, mas se eu puder me corrigir, eu vou corrigir para isso, é usar quando deve, né? E se deve, quando deve, o que usar. Gente, a gente pode sim, através de suplementação, melhorar risco cardiovascular. Você não vai tratar uma dislipidemia hereditária com ômega 3. Claro que não. Mas se você tiver tratado e desinflamar, associar e ser um coadjuvante frente a uma rotina, vai muito bem, né? Vai muito bem. Sim. Vai Tem que ser bem orientado. Bem orientado. É por isso que a gente está falando. O que nos salva é o nosso conhecimento, né? E de fato é a gente também, claro, confiar em profissionais que vão te indicar bem e você por si próprio ir buscando conhecimento. É isso aí. Né? Para que você possa também ter um pouco de domínio sobre você mesmo. Eu vou pegar aqui umas perguntas. Tá. A gente separou umas perguntas comuns de consultório de paciente para a gente responder para vocês, que para tentar trazer assim o que as pessoas mais têm de dúvida, né? Então a gente falou aqui, tipo, de inflamação que acontece no corpo, a gente já falou, né? Eu acho que até eu tô olhando aqui, a gente respondeu muita coisa. Dieta e inflamação existe sim. Tratamentos para reduzir a inflamação vai depender da causa. Então, a gente vai investigar toda a parte de rotina, você dentro lá. Então, acho que você deve fazer uma investigação de como você está vivendo a tua vida, né? E tem uma coisa interessante que eu falo, da onde eu começo? Eu quero saber, o que eu faço? Você tem um problema? Qual é esse problema? Escreve num papel, assim, bem no meio. Sim, pra você buscar a solução, né? Isso. Aí, dor de cabeça, e vai escrevendo todos os problemas que você tem. E aí, você vai abrindo um leque disso. É isso mesmo. Porque aí você vai achar que, às vezes, tá em coisas básicas, você já consegue resolver muita coisa, tá? Você achou algum outro ali? Medicamentos anti-inflamatórios são seguros para uso a longo prazo? Depende. Depende, né? Mas se tiver, por exemplo, um diabetes, claro que é. Né? Sim, claro. Porque se você deixar o diabetes agindo, produzindo inflamação, lesando, ferindo nervo e vaso, obviamente que é. Diabetes é uma doença ainda que não tem cura, né? Mas tem controle. Os tratamentos naturais ou alternativos. Eu acho que aí a gente entraria na suplementação. Sim, alimentação, chás. Alimentação, chá, shots. Shots, tudo é válido. Não como assim, resolução imediata do problema. Sim, claro que não, é isso que a gente tá falando. É parar de ir atrás da pílula mágica. É isso aí. Né? Isso não existe. Aí, prevenir inflamações, especialmente em pessoas predispostas, eu acho que, de fato, esses são esses bons hábitos de vida. É isso aí. Alimentação, exercício, cuidado do sono, suplementação. Isso ajuda a gente a prevenir, com certeza, né? Sim. A saúde mental. Né, que é algo que a gente também tem que tomar a gente tem que ter muita atenção hoje em dia. Muito. Né? A gente vê hoje muitas pessoas adoecendo por conta da saúde mental. E aí, né? vamos colocar junto saúde mental e intestino. Essa relação cérebro-intestino, ela é um tesouro.
pauta para mais um episódio. Eu acho que vai ter que ser, porque a gente fala da ligação de intestino, neurotransmissor e cérebro e saúde mental, é assim, é muito forte, é ligação direta. Muito, com certeza. Então vai ficar pro próximo, não vamos falar nada sobre isso agora. Mas eu acho que então, Mari, por hoje tá bom. Tá bom. Muito assunto sobre inflamação. Tem muito ainda o que a gente falar, Sim. Mas os próximos episódios estarão aí para isso. Nos sigam, né? No Instagram do Tempere-se, no canal do YouTube, envie para alguém que você acha que vai gostar disso que a gente fala aqui, né? De ter uma vida temperada, uma vida equilibrada, uma vida alegre, de sacrifício, dores, mas de estabilidade. É isso aí. É isso aí. Fiquem por aqui então. Um beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima.